Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com um empresário aqui da cidade de Itu, Renato Mendes. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite. O Renato é um empresário do segmento de informática e hoje ele veio nos contar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre a sua história empreendedora. E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo vai se inspirar, assim como eu aqui também me inspirarei. Renato, para que o pessoal lá de casa conheça um pouquinho você, quem que é o Renato? Onde o Renato nasceu? Conta pra gente. Renato é ituano, não é? Conta pra gente, ituano, Renato. Hoje com 40 anos. 40 anos? Eu fui criado lá no bairro Novo Itu e depois mudei para o bairro Brasil. Foi pro bairro Brasil? Onde que até sair, até casar. Até casar. Isso. Renato, conta pra gente, onde você estudou, Renato? Estudei no Pinheiro Júnior. Quanto criança? Desde a ensino fundamental. primeira série até a oitava. Que legal. Depois eu fiz colégio técnico no Voiron, que é parte de informática já. Fiz processamento de dados na época. E depois fui para o CEUNSP mesmo, que era do lado ali, para a parte de análise de sistemas. Fiquei lá por um ano. Nessa época, quando você fez a área de análise de sistemas, quantos anos você tinha, Renato? Tinha 18 anos. Trabalhava já ou não? Já trabalhava. O que você já fazia? Eu trabalhava numa empresa aqui de Itu, numa concessionária de caminhões, na parte de TI mesmo. Sempre foi na área de TI? Sempre TI. Comecei trabalhando com meu pai, com 13 anos de idade, já comecei... Já começou cedo, então, né? Antes eu ia lá de vez em quando no escritório dele. Seu pai faz o quê, Renato? Ele é despachante, um despachante conhecido aqui. Aqui em Itu? De Itu. E ele sempre me levava lá desde criança para ver como que era, enfim, de sábado eu sempre estava lá. E depois, com 13 anos, eu comecei em período integral. Tá. Com ele lá. Estudava à noite. Estudava à noite, já trabalhava de dia e estudava à noite. Já tinha terminado o ensino fundamental, né? Tá. E daí, quando eu entrei para o colégio, eu comecei a trabalhar o dia todo. Renato, abrindo um parênteses aqui, até para a gente ouvir um pouquinho a sua opinião em relação a isso, né? Já que você está contando um pouco da sua história, foi importante para você começar essa sua vida profissional aos 13 anos? Sim, muito. Que daí a gente vai vai formando já. A gente vai aprendendo, nós vamos como atender o público, a lidar com as pessoas. Né? Responsabilidades, sim. Né, Renato? Então, você tem hora para entrar, hora para sair. Então, isso daí, por mais que eu era o filho do dono, eu tinha as mesmas regras, tinha que cumprir as mesmas regras que os demais funcionários. Que bacana. E aí, Renato, fez análise, cursou bacharelado? Eu comecei no CEUNSP, depois de um ano a minha turma no CEUNSP diminuiu, e eu também tinha outras coisas, outros projetos na época, eu acabei trancando a faculdade. Nessa época você já trabalhava nessa empresa de caminhões? Sim. Tá. E depois, por muito cobrança do meu chefe na época, aí eu comecei na Prudente. Aí voltou para a universidade? Eu voltei para a universidade e me formei na Prudente em 2002. Que bacana. Me fala uma coisa, quando você estava na faculdade, você já tinha essa vontade de ser empreendedor, Renato? Sim, na faculdade. Inclusive, meu último semestre da faculdade, eu tranquei algumas matérias que eram individuais. Certo. Então, eu fiz todas as matérias que eram em grupo, para economizar um pouco de dinheiro que eu estava investindo na empresa. Já começou a virar a empresa. Então, independente de você ter sido filho do dono, você abriu sua empresa? Sim. Você investiu? Sim. Certo. Então, faltou dinheiro na época. E a empresa era você com você? Na salinha da minha casa. Que legal. Então, eu fiquei por um ano e pouquinho na sala no escritorinho que tinha na minha casa. Sua casa, legal. E depois que a empresa começou a crescer, eu precisava contratar mais pessoas, aí não tinha como colocar dentro de casa. Fala uma coisa para o pessoal lá de casa, até entender melhor. O que você fazia quando você começou a sua empresa? Você era desenvolvedor de software? O que você fazia? Eu comecei com a parte de desenvolvimento, certo? E depois, junto, eu agreguei a parte de manutenção de computadores. Certo. E você era tudo? Tudo. Então, vendia, comprava, programava? Tudo. E eu fui por um ano. Até que eu fui contratado por uma empresa, certo? Que demandava de mais pessoas para
para executar o o projeto. serviço. Tá. E daí que eu tive que ir para um outro lugar. Era uma sala pequena, Certo. mas pelo menos já era com cara de empresa. Já era a sua Já empresa. tinha, eu podia dar a chave para o outro funcionário. Funcionário. Certo. Que bacana, Renato. E aí foi crescendo. Nesse lugar a gente ficou 1 ano, aí a empresa cresceu. E aí, nesse local, era você e mais quantas E mais pessoas? Você e mais um funcionário. E depois de 6 meses, eu contratei mais um funcionário. E chegou um ponto que não cabia mais no lugar. Daí a gente mudou lá para o centro da cidade, para uma casa já, Certo. que a gente ficou por 4 anos. Muito até bacana. que a casa ficou pequena também. Que bom. E a gente mudou para o bairro Brasil, em um sobrado, já com muito mais espaço. Renato, e a sua especialidade é em quê? Você desenvolve o quê? Que tipo de sistemas vocês fazem? Hoje a gente nós somos especialistas em sistema para transportadora. Tá. Área de Certo? logística. Área de logística. Então, hoje a gente a Renasoft é um dos líderes do mercado para micro e pequena transportadora. Que bacana. Certo? Então, atende todo o Brasil. Então, a gente se especializou nesse ramo, nesse segmento de mercado. Você algum dia passou pela sua cabeça que você estaria onde você está hoje? Ou não? Passou, Tá. mas assim, era um sonho muito, muito distante. Muito distante. Mas assim, era em torno de brincadeira. Eu sempre brincava com meus pais lá, com a minha família, que um dia eu tenho uma empresa grande, enfim, mas era em torno de brincadeira, essas coisas. E hoje a gente começou, o sonho lá de criança está começando a se tornar realidade. Você teve alguém que você se espelhou, Renato? Quem era a sua referência durante todo esse trajeto enquanto empresário? A gente tem... Geralmente a gente tem algumas referências, né? Então, quem trabalha nessa área de TI, tem que é Bill Gates, Steve Jobs, o próprio... Todos começaram na garagem da casa? Tem agora o Jeff Bezos lá, que é da Amazon. Então, enfim, é esse daí que a gente se inspira um pouco. Que bacana. Renato, você tem irmãos? Sim, tenho mais 3 irmãos. São da área também de TI? Não. 2 é da área de marketing, certo? E um faz projetos para construção civil. Que bacana. Porque eu sou da área de TI, né? E às vezes as pessoas perguntam e falam, não, os outros são normais, né? É verdade. Né? Os outros são normais, né? Renato, conta pra gente alguma curiosidade, qual é essa fórmula? Existe alguma fórmula de sucesso de você pegar, né, um menino de 18, 19 anos, porque é um menino, né? Hoje a gente vê essa geração muito imediatista. Qual é a particularidade do Renato? O que você tem de diferente, né? Porque eu tenho certeza que se formou com você pessoas, algumas entraram na área, Sim. provavelmente, outras nunca atuaram, outras continuaram como colaboradores, outros empresários. Conta pra gente, qual é o segredo do Renato? É trabalhar bastante, que a parte de desenvolvimento de sistemas não é simples, não é fácil, tem que estudar bastante, tem que quebrar muito a cabeça, certo? Tem que passar horas e horas na frente do computador, certo? Então, às vezes esquece da vida, porque o negócio não se constrói, a gente não aprende do dia para a noite, certo? Então, essa é o segredo. Tem que estudar, tem que ler muito, lógico, ler aquilo que você precisa, a barreira que você está encontrando, você tem que procurar como executar aquilo ali. Mas tem que ver muito vídeo. Hoje é muito fácil, hoje é só colocar no Google lá. Porque quando eu me formei também lá atrás, não tinha nada, né? Eu tenho 20 anos. Não tinha mais internet. De 20, não tinha internet. Não tinha internet, então, eu também. Não tinha internet. Era livros. Isso, e em hoje, inglês. Então, a maioria em inglês. E hoje não, hoje é muito simples. Então, é bem tranquilo pra gente. Mas tem que aprender, tem que estudar, tem que ler muito. Certo? Então, e por que você escolheu logística transportadora? Você dominava a área? Não dominava. Mas a gente conseguiu desenvolver um sistema
que atendia a área, eu tive pessoas ou empresas que ajudou a gente a desenvolver esse sistema e ele foi ganhando corpo e foi ganhando mercado. A parceria é importante? Muito importante também, certo? E junto a gente foi crescendo, teve colaboradores lá, vendedores, a gente contratou pessoas daí da área de logística para ajudar nesse desenvolvimento, certo? Mas eu, em particular, não tinha nenhum conhecimento da área. Renato, durante toda essa sua trajetória, teve algum momento em que você pensou em desistir? Não pensei. Tá. Porque assim, por mais que a gente tinha colocado todos os ovos na mesma cesta, certo. Lá no fundo mesmo, a gente sabia que a gente poderia superar isso daí. Por mais que tive medos, certo? Porque a gente viu muitos cancelamentos, muita inadimplência, Sim. certo? Então, e na época eu já estava com 35 funcionários. Tá. Então, como pagar esse pessoal? Renato, eu tenho certeza que no meio do caminho existe em você uma característica sua, uma personalidade, algo ali que faz você se manter. Existe isso? Você tem uma característica, você fala assim, resumo Renato, tem essa característica? Persistência. Essa? Tá. Então, a persistência, a vontade de vencer. Então, de cada dia fazer melhor as coisas. Então, acho que isso que é o que define. A grande sacada. A grande sacada está aí. Eu vou pedir para o pessoal lá de casa nos aguardar, que nós vamos voltar aqui no próximo bloco, que tem mais perguntas que eu quero fazer para o Renato. Não saia daí. De volta no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com o Renato Mendes, um empresário do segmento da área de informática, proprietário da Renasoft. Renato está nos contando aqui a sua história empreendedora e agora eu quero ouvir mais curiosidades do Renato. Renato, eu perguntei para você se em algum momento você pensou em desistir, né? Embora a gente viva aí no mercado bastante sazonal. E eu te perguntei, inclusive, qual é a sua característica mais forte, né? O que te fez manter até aqui? Porque muitas empresas no meio do caminho encerraram suas atividades. E você disse que a sua persistência, né? Isso. Renato, fala uma coisa para mim. Os jovens hoje em dia, talvez a característica da persistência talvez seja algo que a gente não encontre com tanta facilidade, porque a gente vê muitos jovens na primeira barreira, ele desiste e às vezes até abandona a carreira, né? Sim. Ele encontra o primeiro obstáculo, ele acredita que ele não nasceu para aquilo e ele acaba mudando radicalmente a carreira. Fala um pouco para nós, né? Você que sai de uma universidade da área de tecnologia, que passa por esses estágios todos, o que você falaria? Qual que é a sua experiência no dia a dia com essa juventude que hoje tudo é internet, né? Tudo está ligado na área de tecnologia. Então, eu falaria que a pessoa tem que estudar. Tá. Ela não vai sair da faculdade sabendo tudo. Certo, importante ela vai isso. saber 5%. Sim. Certo? Então, estudar bastante, ter a persistência para enfrentar as barreiras, porque terá muita dificuldade mesmo. Então, tem que começar de baixo, estudando, aprendendo, porque... Entrando no suporte. Sim, dia após dia Tá. que vai ganhando a experiência, a bagagem necessária para daí se tornar um programador, um bom analista de sistemas. Certo. Então, até para o pessoal lá em casa entender um pouquinho a diferença do programador para o analista de sistemas, Renato. Fala para nós. O analista é o que vai
pegar as necessidades do cliente, Diagnóstico, né? isso, e montar o que o programador tem que executar, o que ele tem que fazer. Tá. Então ele vai montar o quebra-cabeça, Tá. certo? E passar para o programador, olha, desenvolva esse quebra-cabeça Certo. desta forma. Quando um profissional ele sai da universidade enquanto analista de sistemas, ele chega para trabalhar, dificilmente ele já entra na função dele, né? Exercendo esse papel do diagnóstico, Sim. né? Quanto tempo você estima que esse profissional está pronto, Renato? 5 anos, 6 anos, 3 anos? De 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos, tá. Porque ele tem que começar no suporte, para ver o ambiente, como que é. Atender cliente, saber lidar com pessoas. Sim, que é muito importante isso. Porque existe, inclusive, até uma opinião equivocada. O profissional vai fazer análise de sistemas com a intenção de que tudo é exatas. É muito pelo contrário, que o analista mexe com gente. Com gente. Né? Isso. O analista ele vai mais atender o cliente, Sim. conversar com o cliente do que programar. Por mais que na faculdade se aprenda a programação, no curso de análise de sistema, certo. Mas ele quase não vai mexer com programação. Certo? Então, ele tem que ter a sensibilidade de conversar com o cliente, ele tem que ter a noção de se aquilo que o cliente está falando é necessário mesmo. Sim. Certo? Porque às vezes o cliente pede as coisas e nem sempre aquilo é necessário para o sistema ou é necessário para o próprio cliente. Sim. Certo? Então... Saber fazer essa leitura, né? Você acha que hoje a faculdade ela está muito distante do que realmente acontece dentro de uma organização, dentro de uma software house? Muito distante não, mas tem uma lacuna. O que você enxerga, Renato? Até para quem está em casa nos assistindo, que talvez seja um estudante ou queira entrar nessa área, qual é essa lacuna? Qual é esse gap que existe entre universidade e software house? É que eles pegam a ideia que todas as empresas de software são, um exemplo, o Google. Que tem escorregador, tem mesa de sinuca, ping-pong, videogame. Posso trabalhar de bermuda, posso ficar na minha casa, tem horário flexível. Sim, infelizmente a legislação aqui brasileira não permite muitas coisas daí. E você acha que o nosso profissional, ele tem hoje competência para viver essa realidade? Competência teria, mas ainda não tem a cultura. Ele não tem a cultura para viver essa liberdade. Trabalhar com as entregas, sim, né? Infelizmente, são poucos que têm a estrutura para saber... que eu posso ir de bermuda, crocs, mas eu sei que no final do expediente eu tenho que fazer a minha entrega. Eu tenho que entregar o que foi combinado, o que foi passado. O que foi me passado. Isso. Então é esse que é a grande dificuldade hoje de uma área de RH, de uma empresa de software, certo? Controlar a imaturidade do profissional, né? Porque muitas vezes é vendido realmente algo dentro das universidades, né? A empresa do sonho, Google e tudo mais. Mas quando ele vai bater na porta de uma software house, ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, ele vai atender o cliente, ele tem que estar de social, não vai dar para atender o cliente de crocs, né? E de tênis. E essa parte da cultura de liberdade é apenas 10% da empresa. Mesmo o Google. Isso, é importante dizer isso. É apenas 10%. Quem entra são os programadores. Sim. Geralmente quem não tem o contato com o cliente, né, Renato? Ou contato com o cliente, ou que já está numa área, num estágio da vida profissional. Sim, que lhe permite. Já maduro. Que permite, né? Que permite isso daí. O iniciante, ele tem que cumprir as regras. Vai ter que passar. Ele tem que cumprir as regras, ele tem que passar pelos estágios de amadurecimento, para daí, na hora que ele chegar num ponto que ele possa, como que eu posso dizer... Usufruir disso, né? Aí sim ele está pronto, né? Está pronto para isso. Aí ele pode até escolher empresas que fornecem isso daí para esse nível de profissional. Da vida e tudo mais, né? É isso aí mesmo. Renato, você se considera um nerd? Eu não, mas as pessoas falam assim. Considere você um nerd, né? Geralmente quem é da área TI é meio nerd, né?
Antigamente ser nerd era chato, né? Agora tá virando moda, né? Todo mundo quer ser nerd, né? Sim. A gente fala que a gente conseguiu, se eu for, eu né? sou da moda antiga Da ainda. moda antiga ainda. Isso. E geralmente o nerd, ele não gosta muito de gente, né? Ele prefere ficar mais na dele, Sim, mais sim. quietinho, mais tímido, né? Mais Sim. ali resguardado, que é realmente o perfil do profissional da área de tecnologia. Não é ser tão extrovertido assim. Quais estratégias, Renato, hoje vocês utilizam para juntar essa galera? Para convencer, porque eu preciso do outro, né? Para que eu possa conquistar meu espaço, não adianta também eu ser muito tímido. Sim. Ser inteligente é importante, mas nem sempre é suficiente para aquilo que a gente precisa. Hoje na empresa nós temos uma pessoa de RH lá, que ela faz workshops, ela desenvolve interações entre as equipes. A gente montou uma área de café comum. A gente determinou alguns horários para justamente juntar as equipes dentro do café. Ter ali uns pitches, algumas coisas com alguns assuntos e essa moçada começar a se entrosar. A se entrosar, isso, né? É isso daí o mesmo. face a face, isso. né? Porque senão se deixar, fica tudo no celular. E conversa daqui e ali no celular, né? Sim. Bacana, Renato. E enquanto empresário agora, eu queria falar do Renato empresário. Certo. Renato, quando a gente pergunta para você o que a sua empresa faz, que você fala que você desenvolve softwares para a área de transportes, explica para o pessoal lá de casa o que é isso, o que você faz de verdade, o que é desenvolver um software para a área de transporte? Então, a gente desenvolve o software para o controle geral da transportadora. Tá, eu tenho uma transportadora, quero comprar seu software. Isso, ele então, controla a minha frota? Isso, na verdade ele vai gerenciar todos os seus pedidos de frete. Tá. Então, o seu cliente vai ligar para você ou vai solicitar um frete. Ok. Então, você vai inserir no sistema e ele vai gerar a ordem de serviço, gerar os documentos fiscais que precisa. Ele controla todo o financeiro daí, tanto de recebimento do seu cliente e pagamento do motorista, ou se você contratar um frete de terceiros. Então, ele faz toda a parte do gerenciamento da transportadora na parte do frete. Entendi. Certo? E controla a frota também, então toda a parte de manutenção. Então, na verdade, ele controla, para a micro e pequena transportadora, ele controla 100%. Que bacana. Da empresa. E hoje você só tem esse software rodando na tua empresa ou não? Você tem depois da softwares? crise, a gente desenvolveu um software para automação comercial. Legal. Certo? Então... Para atender o comércio? Para atender o comércio em geral. Okay. Então, esse sistema atende qualquer loja, varejo, supermercado, supermercado de bairro. Isso ele faz o quê? Ele controla meu caixa, meu financeiro, o estoque. A compra da mercadoria, então ele alimenta o estoque. Gera nota. Gera nota fiscal, cupom fiscal, boleto. Tudo, integração com o banco. Certo? Então, ele faz toda a parte da automação comercial. E ainda trabalhando com pequenos comércios? Tudo. A gente se especializou nesse nicho, que é micro e pequena comércio, empresa, transportadora, enfim, a gente se especializou nesse segmento. E hoje, como é que está o mercado? Está crescendo novamente. Que bom, né? Depois de uma crise razoável, né? Sim, ele começou a aquecer. Eu digo isso por causa que como a gente trabalha com transportes, então se começa a aumentar o número de transportadoras novas, é que o mercado está aquecendo. O país está começando a andar novamente. Então a gente já viu esse movimento. Então a gente espera que continue crescendo, aquecendo mais ainda. Sim. E quanto empresário, Renato? Dificuldades que você teve? É difícil ser empresário no Brasil, Renato? Muito difícil. Não só a parte dos impostos, as obrigações que a gente tem com o governo, mas também parte de pessoas, certo? Hoje contratar é difícil. É um desafio, né? É um desafio. E gerenciar uma empresa. Hoje a Renasoft está com 40 funcionários. Puxa vida, é grande. Então, a gente... Gerir 40 pessoas... É complicado. Então, como eu tinha falado anteriormente, hoje a gente tem que ter uma profissional de RH para juntar as outras pessoas. Sim. Certo? Então, enfim, esses são os obstáculos.
Renato, se hoje um jovem ou uma jovem, até isso eu queria te perguntar, porque quando eu fiz a minha faculdade, a área de tecnologia sempre foi uma área muito mais masculina do que feminina. Certo. Tanto que a gente não passava na entrevista, se fosse eu e um rapaz, ele passava, eu não passava. Hoje está assim ainda ou não, Renato? Não. Hoje isso já superou. Desde que eu abri a empresa que a gente contratou, o primeiro funcionário, ele foi funcionário porque ele trabalhava comigo, ele estudava comigo na faculdade. Tá. Mas sempre eu pensei assim, eu quero contratar os melhores candidatos, independente de sexo, cor, religião. O que é ser um melhor para você? Ele tem que se enquadrar nos valores da empresa. Certo. Então, a gente tem lá os nossos valores, que é indiscutível. Sim. Isso daí. Inegociáveis? Inegociáveis. Ok. Certo. E querer crescer. Tá. Ele tem que estar disposto a crescer, mostrar essa gana de querer crescer na profissão. Legal. Certo? Então, isso para nós é o melhor. Então, não é aquele currículo extenso. Olha, isso aí, que bacana. Muitos cursos, Sim. mas a pessoa não querer mostrar, não mostra aquela gana de querer crescer. Renato, eu passaria aqui horas conversando com você, mas infelizmente a nossa conversa aqui já está chegando no final. Que pena. E a gente sempre sabe que durante toda a nossa jornada a gente teve pessoas que nos ajudaram, geralmente, né? A gente teve aí familiares, enfim. E eu deixo sempre um minutinho para o candidato aqui, para quem, né, o meu entrevistado, ele poder agradecer essas pessoas. Então eu tenho aquela câmera ali, você fica à vontade se você quiser agradecer alguém por você conseguir chegar onde você chegou, fica à vontade. Primeiramente agradecer a Deus, né? Que sem Ele a gente não Faz nada. Não tem nada. Depois os meus pais, que sempre foram a base de tudo, certo? A minha esposa também. Enfim, tenho alguns funcionários lá da empresa, citar uma em especial, que é a Thaís, que está comigo quase desde o começo. Enfim, todos os que passaram pela empresa também, que de uma forma ou outra plantaram um tijolinho lá. Sim. E amigos, familiares, enfim, todos aqueles que sempre têm ajuda de alguém. Certo. Então, eu seria injusto elogiar um e esquecer de outros. Ok. Que bom, Renato. Muito bom falar com você. Tenho certeza que o pessoal aí de casa se encantou com a sua história, viu que não é fácil ser empresário no Brasil, mas que é possível. E fica a dica, né? Se você se enquadra aí nos valores da Renasoft, manda currículo pro Renato. Um abraço, eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.